Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico do Internacional, Eduardo Cudê, está ansioso pela contratação de um novo centroavante para repor a perda de Paulo Guerreiro. Ele tem pressionado internamente, inclusive publicamente, como fez depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, para que a direção do clube tenha agilidade e reponha esta carência. E neste vídeo eu vou te falar dos nomes especulados, tem até uma novidade, e também por que o Cudê aguarda com tamanha ansiedade a chegada deste seu novo camisa número 9. Vamos lá então, vamos falar da busca do Internacional por um novo camisa 9 e desta ansiedade, enorme expectativa que tem o treinador Eduardo Cudê pela chegada deste jogador. Nos bastidores ele tem falado constantemente com os dirigentes do clube e publicamente, inclusive, no sábado à noite, depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, o Cudê se manifestou sobre isso e disse que aguardava para esta semana a definição. Ele disse aos repórteres na entrevista coletiva que tinha a expectativa de que nesta semana este assunto estaria resolvido. Mas antes de ir adiante e explicar por que o Cudê está tão ansioso e tão assim na expectativa de colocar os nomes do momento, eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, deixe aí o teu like gostando do vídeo, né, e ativa aí as notificações. Mas principalmente te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo com isenção editorial. Bem, o Cudê está ansioso e eu vou justificar para você e a explicação ela é tática. No esquema de jogo do Cudê, quando ele joga com um volante entre os zagueiros, quando ele joga com outro volante à sua frente, com uma linha de três, né, de 3 jogadores, que são 3 armadores, um penúltimo jogador e depois mais um atacante avançado, esse avançado é muito importante e o papel que o Guerreiro cumpria, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista tático, é bem relevante. Esse jogador tem a missão de segurar os zagueiros adversários e o Guerreiro cumpria bem essa finalidade. A bola alçada na área adversária, a bola lançada no ataque do Internacional, o Cudê conseguia incomodar, perturbar a defesa e tirar a tranquilidade. Sem este jogador, o Cudê não consegue desenvolver o seu esquema tático na plenitude. Um outro aspecto importante deste centroavante de ofício, centroavante clássico, como definiu o próprio Eduardo Cudê na coletiva de sábado, é que o Cudê gosta de jogar com a marcação alta, tentando anular a saída de jogo adversária. E aí esse jogador é importante estar lá entre os zagueiros. Esse jogador que normalmente um centroavante clássico é aquele intransigente, tem o faro do gol, ele é impertinente para tentar concluir, chegar ao gol, e é um jogador que tem o faro para ver onde é que o time adversário numa saída de bola pode errar, onde pode ser vulnerável. Sem este centroavante específico, o Cudê não consegue montar isso. E aí eu passei a entender, tentando ler melhor o jogo com o Atlético Mineiro, por que o Cudê, ainda que eu não concorde, recuou tanto o time? Lá pelas tantas, quando o São Paulo começa a soltar o seu time depois da desvantagem no marcador, o Cudê entendeu que ele havia perdido o controle de bola no meio-campo. Os zagueiros do Atlético estavam saindo bem e o Internacional ficou inferiorizado no meio-campo. Por isso ele optou por recuar o time, tentar jogar, o que não conseguiu, no erro do adversário, e isso explica inclusive a entrada do Musto no segundo tempo para povoar o meio-campo. Aliás, o Musto nesse jogo pelo menos não foi assim tão mal, e a partir daí tentar segurar a vitória. Foi uma situação circunstancial, não é como o Internacional vai jogar com o Cudê daqui para frente, e isso é muito bom, porque aquela atuação realmente, depois do gol marcado, não foi a melhor alternativa. Mas o Cudê conseguiu o mais importante, os 3 pontos, a vitória e a consequente liderança do Campeonato Brasileiro. Bem, o Eduardo Cudê precisa desse jogador. E o Inter só está nesta situação, saindo quase que de forma estabanada para preencher a ausência do Guerreiro, por algo que eu já falei aqui no meu canal do YouTube ou nos meus espaços da Band TV. O Inter foi imprevidente. O Inter tinha um centroavante de 36 anos, que é sempre um jogador
uma situação de risco de lesão muscular, não foi o caso, ele teve uma lesão séria de joelho, um jogador que teria convocações para a seleção, e o Inter não repôs. O Inter trouxe o Gustavo, depois acabou abrindo mão de um bom negócio que pintou, trouxe o Yuri Alberto, que se vê, não está pronto ainda. Se estivesse pronto, já estaria jogando, e não está jogando. Bem, o Inter tentou o Pato, o negócio hoje está emperrado, mas a bola está com o Pato, e eu lamento isso. Porque eu penso que o Internacional já deveria se posicionar publicamente. Já que o Inter admitiu que fez, segundo o Inter, uma sondagem, e a gente sabe que fez uma proposta ao Pato, o Inter deveria se retirar do negócio. Isso está muito confortável para o Alexandre Pato. O Pato está vendo lá o que é melhor, se há outra possibilidade no futebol brasileiro, preferencialmente no estado de São Paulo, onde ele quer permanecer, talvez uma sondagem do futebol dos Estados Unidos, e aí, se nada lhe for realmente sedutor, ele vai aceitar a proposta do Inter. E isto não é bom. Ter um jogador nestas condições, na minha opinião, não é a melhor forma. Não é saudável. Eu já critico o Pato por não achá-lo suficientemente competitivo. Se ele vier para o Inter nessas condições, e mais, esta é a notícia ruim. Se o Pato ligar agora para a direção do Inter para dizer eu topo, ele será anunciado, ele assina o contrato e será imediatamente anunciado. O Inter é refém hoje dessa posição do Pato, mas o Inter está se mexendo. E um nome que eu descobri, além do Marco Ruben, que está no radar da direção colorada, mas já foi descartado, é o do argentino Mauro Bocelli. O Internacional monitorou a situação deste jogador. Não fez proposta, não fez nenhum contato, mas o jogador esteve no radar. Por quê? Um jogador argentino, campeão da América, o Kudê conhece ele muito bem, é um centroavante clássico, não é um rompedor, mas é um jogador de área clássico, um bom centroavante, está numa condição não muito confortável no Corinthians, não é titular hoje na equipe corintiana, está voltando de lesão. E isto emperrou. Ele teve uma fratura na face, está sem jogar há um pouco mais de um mês, e no último jogo ficou no banco. Então ali na frente ele vai voltar. O Inter monitorou, mas acabou, num primeiro momento, desistindo da possibilidade de contratar o argentino Mauro Bocelli. A busca continua, o Inter tem pressa, o Kudê tem mais pressa ainda, ele pressiona os dirigentes, e que bom que ele faz isso, né? Que bom que ele faz isso. Que bom que o Eduardo Kudê está pressionando o Alessandro Barcelos, o Rodrigo Caetano, porque o Inter precisa e muito da chegada deste novo camisa 9. Não há tempo a perder. O momento é de criatividade e, acima de tudo, de assertividade. A direção do Inter precisa ser competente e também ágil na busca por um camisa 9. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.